ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos continuar falando acerca da minha contribuição para o assunto em questão, se os textos que falam da criação referem-se apenas ao reino, à dita cidade que contém o mito fundador, ou se também os mesmos falam do cosmos, do universo como um todo. Toda essa conversa surge porque alguns acadêmicos acreditam que quando se fala do mito da criação, como do Gênesis, por exemplo, não se tem a ideia de um cosmos, mas apenas a ideia da fundação do reino de Judá, o reino de Israel, tratando-se do texto bíblico. A mesma coisa se daria se analisássemos o hino a Ptah ou o hino a Ra ou Re, que também são hinos da criação. No caso, poderia se referir à cidade de Mênfis ou outra cidade do Egito, ao qual aquele hino, aquele mito pertencesse. Ou ainda, se falamos sobre o Enuma Elish, estaríamos falando sobre os mitos da criação de Babilônia, da cidade apenas, mas não do cosmos. A referência bibliográfica que eu me utilizarei está aparecendo aí agora na sua tela. E nós falaremos acerca dos achados arqueológicos denominados os cilindros de Gudea, que são cilindros feitos de terracota por volta de 2125 antes da Era Comum, um ano antes da morte de Gudea de Lagas, aquele que os construiu. Os cilindros são divididos entre A e B. Eles são os maiores cilindros cuneiformes já descobertos e contém o texto mais longo conhecido escrito na língua suméria. No vídeo anterior eu apresentei Gênesis Rabbah, um midrash, um texto da tradição judaica, que demonstra como os sábios enxergavam o livro do Gênesis por volta do ano 300 a 500 depois de Cristo. Quando falamos do ano 500 em diante, século 6, início da Idade Média. Então nós já podemos ali observar de que os rabinos, os judeus daquela época, eles não enxergavam necessariamente que era uma criação somente referente ao reino de Israel, ou reino de Judá, ou reino do norte. Muito pelo contrário, eles enxergavam sim, através de sua exegese rabínica, de que os textos da tradição chamada do livro do Gênesis, o texto da criação, falava sim de uma criação do universo, de uma criação do cosmos. Eu até me utilizei como referência para comentar a Teogonia de Hesíodo e também o próprio texto do Enuma Elish. Há um conceito nas literaturas antigas de que o templo é visto como um microcosmo, ao passo de que o cosmo é visto como templo. É possível ver que a apresentação do cosmo como um templo é um elemento comum em todo o Antigo Oriente Próximo. Na mitologia ugarítica, a casa que Baal procura para si é um templo cósmico. Em textos sumérios, descreve-se em linguagem cosmológica o relato de Gudea sobre a construção do Ininu, o templo para Ningirsu. Sua conclusão é a confirmação do plano arquitetônico, lendo um trecho do cilindro de Gudea, de acordo com a tradução que há na nossa referência bibliográfica, abre aspas. Gudea se deitou como um sonhador de oráculos. Uma ordem lhe foi dada, a construção do templo de seu rei, o Ininu, ser separado do céu e da terra. Foi-lhe ali exibida diante de seus olhos. Trecho do cilindro de Gudea.
ou Gudea. A pronúncia não é tão importante. Acadêmicos norte-americanos falando sobre os cilindros irão falar Gudea, mas em português não há nenhum problema em falar Gudea. É só uma questão de pronúncia de acordo com o idioma. Vamos à leitura da referência bibliográfica e eu trarei os meus comentários. Uma oração para dedicar o tijolo fundamental de um templo mostra a íntima conexão entre cosmo e templo no pensamento acádico. Quando Anu, Eliu e Ea tiveram uma primeira ideia do céu e da terra, descobriram um meio sábio de manter o apoio dos deuses. Prepararam na terra uma morada agradável e os deuses foram instalados nessa morada, seu templo principal. Então confiaram ao rei a responsabilidade de lhes garantir oferendas regulares de qualidade e, para o banquete dos deuses, estabeleceram a necessária oferenda de alimentos. Os deuses gostaram demais dessa morada. Dessa maneira, instruíram seu domínio sobre aquilo que se tornou a principal terra dos seres humanos. Além dos textos cosmológicos como Enuma Elish, em que Marduk organiza o universo e em seguida faz com que um santuário seja construído, os textos mesopotâmicos sobre construção de templos contribuem para essa associação. Veja, eu já havia dito isto no vídeo anterior e agora nós estamos vendo a mesma coisa que eu falei para vocês em outra referência bibliográfica. Caso seja correto considerar que o templo e o cosmos estão intimamente ligados, aliás, que são reflexo um do outro, então seria natural textos de cosmologia terem muito em comum com os textos de construção de templo. Veja, tudo que eu falei no vídeo anterior. Não deveríamos nos surpreender ao descobrir que os textos que descrevem a criação do mundo e os que descrevem a construção de um santuário sejam análogos. O templo e o mundo estão em uma relação íntima e intrínseca. Em última instância, os dois projetos não podem ser distinguidos ou separados. Cada um relata como Deus criou um ambiente onde ele pode encontrar descanso, ou seja, aonde Deus repousa, aonde Deus habita. E eu ainda comentei no vídeo anterior que esse local, esse templo onde essa terra se encontra, ela é cosmizada, ela sofre o processo de cosmização. Uma vez eleito geograficamente o território, esse território é consagrado de maneira exclusiva à divindade. Vemos então que a cosmologia e o templo convergem na questão do descanso divino. Textos cosmológicos fornecem relatos em que ordem e segurança são estabelecidas, e o templo é o local em que ordem e segurança são mantidas e desfrutadas. Na Mesopotâmia, esse descanso é muitas vezes alcançado por meio de conflito, teomaquia, e é tornado possível pela organização do cosmos mediante atributos de controle e da determinação de destinos. Isso aqui, quem já leu ou já viu o meu vídeo falando sobre o Enuma Elish, aliás, eu fiz até uma live para falar da criação de Marduk, viu isso claramente. Esta referência bibliográfica é a que eu estou estudando atualmente, e ela vai trazer da mesma forma, da mesma maneira, aquilo que eu já trouxe no comentário no vídeo anterior. Não se trata de uma criação política. O texto pode ser usado com finalidades políticas, mas a mentalidade primária do autor do mito, ele está falando sim do processo de criação do universo, do cosmos, e em uma descida, entre aspas, a eleição e criação de uma terra, de um reino, do céu até a terra. Assim é em cima como é abaixo. Já falaria a máxima hermética. Eu farei um próximo vídeo em que nós faremos uma análise comparativa entre Gênesis 1 e a construção de templos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, sem problema algum, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.
Saudações aos membros do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Quero atualizar vocês das novidades que estarão disponíveis aos membros para o ano de 2024. Os membros do nível iniciado continuarão tendo acesso à biblioteca com nossos estudos exclusivos e também as nossas referências bibliográficas selecionadas. Além disso, também terão um benefício extra, uma live exclusiva mensal. Então, os membros do nível iniciado, além dos benefícios que já tem hoje, da biblioteca exclusiva e do grupo do WhatsApp, dos estudos do canal, também terão uma live. E esta live será fechada, exclusiva para membros. Os ilustres da ordem, além de se beneficiar de todas as demais condições que os iniciados já desfrutam e das suas próprias condições de terem acesso a estudos e livros de maneira antecipada, também poderão escolher o tema das lives que realizaremos de forma exclusiva para os membros do canal. Além de sugerir o tema das lives, os ilustres da ordem também, a partir do ano de 2024, poderão sugerir temas dos vídeos que nós abordaremos no canal, trazendo suas sugestões de referências bibliográficas e estudos. Lembrando que os ilustres da ordem têm uma pasta exclusiva na biblioteca do canal, onde somente eles, no seu grau e nível, têm acesso ao tipo de livros e informações que ali estão. Os ilustres da ordem também poderão participar das lives exclusivas, ou seja, através de um link, você poderá subir e fazer a live comigo ao vivo para todos os demais espectadores, membros do canal. Mas este é um privilégio aos ilustres da ordem, ou seja, uma grande novidade também do nosso canal é que os ilustres da ordem poderão participar diretamente da live, através de um link, e você estará lá comigo lado a lado, eu podendo lhe fazer perguntas, lhe entrevistar, e você também podendo me perguntar ou colocar também o seu ponto de vista acadêmico sobre o estudo proposto. Os grãos-mestres da ordem irão desfrutar de todos os benefícios anteriores dos demais níveis. Tem acesso full total, além de ter um grupo exclusivo somente para os grãos-mestres da ordem. Como já acontece atualmente, os grãos-mestres da ordem têm liberdade para conversar comigo diariamente sobre qualquer tema, além da aula exclusiva mensal que os grãos-mestres da ordem têm direito, uma aula fechada para os grãos-mestres da ordem. Vai ter agora um benefício adicional. Os grãos-mestres da ordem terão semanalmente uma roda de conversa comigo, exatamente, uma roda de bate-papo exclusiva comigo, fechada apenas para os grãos-mestres da ordem. Falaremos de tudo abertamente, desde geopolítica até iniciação. Vai ser aquela roda de conversa, aquele papo de alto nível que só um grão-mestre merece ter na mais alta cúpula de uma ordem secreta ou discreta. Eu espero que gostem, meus amigos. O ano de 2024 será um excelente ano para todos nós. Tenho certeza absoluta que iremos evoluir muito e adquirir mais conhecimento. Vamos transformar o VOB, o Verdades Ocultas da Bíblia, numa grande família de pesquisa científica e de propagação do conhecimento, sem desprezar a realidade metafísica e sem deixar de lado também aquele conhecimento oculto e mais elevado, pertinente às legítimas iniciações. Muito obrigado por me acompanharem até aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, meu amigo, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.